Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal de Brasília, de Minas e região, Minas Gerais, Brasil, mundo. Estamos aqui participando do podcast Os Notáveis. Mas você deve estar se perguntando, tem alguma coisa errada? Marcos Oswando desse lado, Patrick de lá, o que está acontecendo? Eu vou explicar para você. É com imenso prazer, privilégio, eu fui convidado para estar aqui hoje, porque hoje, exatamente, o podcast Os Notáveis está completando o seu 100º podcast. Então, nada mais justo do que ele, Patrick Rodrigues, né, que foi o criador do podcast, para divulgar, para falar das pessoas, né, que fizeram história em Brasília de Minas e que fazem ainda, né, nada melhor do que ele ser hoje o nosso entrevistado. E essa ideia não partiu de mim, mas de um grande amigo, né, dele, meu também e de toda a nossa cidade, o nosso amigo Elias Raposo, né, que cumprimenta a todos aqui nesse momento, que é um grande amigo de Patrick, uma grande pessoa que presta bom serviço à nossa cidade, um grande vereador, presidente da Câmara aí por várias vezes, e que me fez esse pedido e eu aceitei estar aqui hoje desse lado. Olha que responsa, hein? Tá aqui desse lado hoje como entrevistador do nosso grande Patrick Rodrigues. Então, antes de iniciarmos aqui, os nossos agradecimentos ao grande amigo Elias Raposo, né, que tem contribuído muito aí para o engrandecimento aí da nossa cidade, na parte da cultura, enfim, em outros setores aí ajudando a nossa sociedade. Obrigado, Elias, e o seu pedido está sendo atendido aqui nesse momento. Agradecer também aqui aos nossos amigos, parceiros aqui do podcast Os Notáveis, né, do nosso amigo aqui Patrick Rodrigues, a Norte Eucalipto, uma empresa especializada em eucalipto tratado, né? São postes, varões de alta qualidade, soluções para você aí no campo, soluções confiáveis e duráveis, tá bom? Você precisou de eucalipto, procura a Norte Eucalipto do nosso amigo Hugo Miranda, fica ali na Avenida Bias Fortes 358, o fone zap é o 998087515, meu amigo Hugo Miranda. Posto Panorama é o caçulinha do programa, né, Patrick? Está chegando hoje, ó. Com combustível confiável, com qualidade da Ali, ótimo atendimento, segurança e eficiência. É no Posto Panorama, no Alto Claro, do meu amigo Joãozinho, na Praça Newton Veloso, 148, no Alto Claro. Também os nossos agradecimentos à Drogaria Barbosa. É a drogaria do Barbosinha, todo mundo conhece, o nosso amigo Lucas. Medicamentos, perfumaria com o melhor preço da cidade, qualidade, o ótimo atendimento, né? Você pode pedir pelo zap 992079819, fica ali bem no centro, no miolo da cidade, ao lado da prefeitura, a Drogaria Barbosa. MG Telecom, internet boa, é MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, tem também instalação grátis, sem contrato de fidelidade. O telefone é 998729866. MG Telecom, hein? Major Supermercado, qualidade no atendimento, preço baixo. Major Supermercado é o melhor preço da cidade para fazer as suas compras. Em Brasília de Minas e em Montes Claros. E em breve teremos mais uma loja lá. Soma Estrutura para Eventos. A Soma Estrutura para Eventos ajuda você aí no seu evento. Procura ela vai atender você com qualidade, com profissionalismo. Soma Estrutura para Eventos, tudo que o seu evento precisa, eles podem oferecer. 38 98 22 5479 é o zap. Também temos aqui, ó, agradecimentos a Pilar Materiais de Construção, né? Todo o material de construção que você precisar para a sua construção, né? Para a sua reforma também. Temos tintas, acabamentos, do alicerce até a chave, você encontra lá na Pilar Materiais de Construção, tá bom? A filial é a filial aqui em Brasília de Minas, a matriz em Mirabela, na rua João Antônio 549, o telefone 99555794 em Brasília
Brasília de Minas. Fica ali bem na entrada da cidade, na MG 202. O telefone 38-3495-1343. Temos a Pilar Tintas e Acabamentos ali bem ao lado, na sequência, na Avenida Bias Fortes, no número 1200. Telefone 99955-5794. 38-3495-1660. Também o Centro Automotivo do Grupo Taiobras. Taiobras Baterias é a máquina de vender barato. Você trabalha ali para o conforto do seu carro, tudo que você precisar, e também aquela bateria, né, para na hora que virar não ter aquele dissabor para ligar o carrão. Na Rua Josefina Palma, 451 no centro. O fone zap é o 999-29-3602. Telefone fixo 3231-1365 é a Taiobras Baterias. Os nossos agradecimentos a todos os parceiros aqui do podcast Os Notáveis. Pois é, hoje Patrick está do lado de lá. Então vamos começar a nossa conversa aqui. Ele é Patrick Rodrigues, nosso grande amigo, locutor. Ele é filho do nosso grande companheiro Joaquim Rodrigues, popular Quincão, e a sua mãe, a dona Marinês Rodrigues. Nasceu em Montes Claros, mas é Brasil Minense de carteirinha e de coração, né, Patrick? Com certeza. Então, vai fazer aí seus 42 anos de idade, muito novo, muito jovem. E, Patrick, a gente queria começar a falar com você sobre a sua trajetória, desde que você entendeu por gente, né? Como é que você começou aí os seus primeiros passos e como é que você está se sentindo aqui hoje do outro lado da cadeira. Marcos, muito obrigado. Desde já quero agradecer aí o Elias Raposo, né, por ter... Na verdade, essa entrevista aqui seria com Elias Raposo. Ele pediu, Patrick, eu quero ser a 100ª entrevista, o 100º podcast. Permite? Eu falei, claro, sim. Aí, de repente, veio aqui a surpresa ser entrevistado, contar a minha história através do Marcos Osvan, a minha grande inspiração, posso dizer assim. Olha, que bom. Mas antes, obrigado. Você me permite uma coisa? Permito. Antes de responder sua pergunta aqui, é porque de uns tempos para cá, Marcos, desde a primeira vez que você veio aqui ser o entrevistado, que eu te entrevistei, me chamou muita atenção o momento em que, antes de começar a entrevista, você ajoelhou e fez uma oração. Tá funcionando beleza o fone? Tá funcionando. E a partir daquele momento, eu pensei o seguinte, eu quero fazer tudo agora direcionado com a palavra de Deus. Aí eu separei aqui os versículos da Bíblia e eu estou sempre começando os meus programas assim. Vou pedir você para tirar o seu, vou tirar o meu aqui e vamos ver o que Deus pode falar para a gente? Amém. Vai falar para a gente? Pode ser? Pode ser. Pode pegar o seu aí. Então, vamos pegar aqui. Atenção. Sim, já tirei. Beleza? Então deixa eu ver aqui o que é a minha. Eu também estou precisando de um óculos desse aí, viu? Abomino... Você vai chegar lá já, viu? Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso é um versículo bíblico aqui muito forte, né? Abomino a mentira, mas amo a tua lei. Quer dizer, procurar ser uma pessoa sincera, procurar sempre pautar pela verdade, pela justiça. E isso é uma coisa, é uma grande qualidade que tem que estar em todas as pessoas, né? E o seu é o quê? O meu aqui, confesso para você que mesmo com óculos, estou tendo dificuldade. Mas tem alguns que estão apagados. Se você quiser trocar, não tem problema não. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Parece que salvo erro está escrito aqui em Tito, capítulo 3, verso 10. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Tito, né? Dizendo que ao homem herege, depois de uma outra admoestação, evita. Quer dizer, tem coisas que, às vezes, pessoas que são difíceis de compreender, de aceitar, às vezes o ego, a vaidade é muito elevada. Então, uma vez ou outra, você falou, a pessoa não escutou o conselho, não escutou o seu pedido, evita ele. Que bom. Olha só, Deus falando com a gente. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? A gente gostaria de saber. Eu quero dizer que eu estou me sentindo um pouco assim deslocado por estar aqui do lado de cá. Já é costume ficar do lado dali.
do entrevistado, porém, do entrevistador, melhor dizendo, e hoje estou aqui como entrevistado. Estou sendo entrevistado pelo grande Marcos Osvan. E, Marcos, te confesso uma coisa. Sim. Na questão do palco mesmo, por muitas vezes, eu ali vendo os seus trabalhos, eu ter ainda vendo os seus trabalhos, eu, dentro do meu coração, do meu íntimo, eu falava assim, puxa vida, eu queria muito estar ali. Queria muito ser aquele locutor ali, ter aquele momento muito especial. E confesso que Deus ouviu meus pedidos, ouviu minhas orações e me proporcionou esses momentos especiais também no palco. Mas antes de chegar ao palco, eu tive a oportunidade de, primeiramente, começar no rádio, né? No rádio? No rádio. Você lembra da sua primeira vez, Patrick? Quando Lembro. você teve o primeiro contato, assim, com o estúdio? Ou que você viu alguém trabalhando e despertou em você esse desejo, essa vontade? Isso aí não sai da minha mente. Na verdade, aconteceu por uma ocasião assim, muito inusitada, vamos dizer assim, porque o meu sonho era ser cantor. Eu já até contei isso aqui numa entrevista, meu sonho era ser cantor, e eu tive um momento da minha vida que eu gravei uma fita, aquela fita tinha cassete, né? Com eu cantando e tal, e cheguei num certo dono de uma banda, que eu não vou mencionar o nome, falei, tem uma demonstração aqui, eu cantando, teria como você ouvir? Talvez eu poderia até cantar na sua banda. E ele de repente pegou a fita e jogou assim na parede, e ali, quando a fita bateu na parede, que despedaçou, quebrou os meus sonhos ali de ser cantor, sabe? Gente, é o que nós estamos descobrindo aqui, que Patrick tinha um sonho de ser cantor. E o meu sonho acabou no momento em que aquela fita... Quebrou ali na parede. Isso, despedaçou na parede. Beleza, sem problema. Mas aí, vida que segue, você continuei lutando pelos seus objetivos. Continuei com a vontade de ser cantor, sabe, Marcos? Certo. Porém, eu sempre ouvia rádio AM, Oswaldo Betil, essas coisas eu gostava muito. As referências do rádio antigo aí, né? Da rádio AM, viu, certo. gente? Eu cheguei a trabalhar com disco de vinil. Sim. E o que acontece? Certa vez eu estava na rua, ali na Praça da Matriz, e Carfolitro passou e falou, ele me chamou até de Pati. Pati. Sim. Moço, estava precisando de você, moço. E eu, o que foi, Carfolitro? Sei lá na rádio, dá uma ajuda pra gente. Eles tinham uma rádio aqui. E eu falei assim, mas como assim? Ajuda ninguém? Não, vai lá, amanhã, 7 horas da manhã, você vai lá, você vai nos ajudar lá. Eu pensei que era ajudar a levantar uma antena, alguma coisa. Sim. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, Patrick, aqui é um microfone, isso aqui é um tape, você solta a música aqui, a propaganda aqui e tal. Eu falei, como assim? Não, você nasceu para ser locutor. Falou comigo desse jeito. E eu falei, sério, Carfolitro? É isso mesmo. E a partir daquele momento eu comecei a gostar do rádio. Fiz o programa lá, aos trancos e barrancos, com muita dificuldade. E dei vamos dizer, iniciei ali no rádio. E dali Seus primeiros passos foram ali? Foram ali. Eu vi de perto um microfone, um estúdio bem atípico daquela época, naquela ocasião, que o Carfolitro, eu até já fiz uma entrevista com ele aqui no podcast, quem quiser assistir, tem aí eu agradecendo pela oportunidade. Então, o rádio apareceu na minha vida dessa forma. Dessa maneira. Dessa maneira. E eu fiquei alguns anos no rádio, eu trabalhei em outras emissoras, Antena 1 e tal. A primeira foi? Chama Rádio Líder. Líder, isso mesmo. Já nem existe mais. Já nem existe mais. Aí, depois de um tempo, eu fui para Jovem Pan, da Jovem Pan fui para Antena 1, cheguei a um momento, acho que eu fui o único locutor a trabalhar em 2 rádios. Antena 1 eu lembro que era no cinema antigo ali, eu cheguei a fazer alguns programas lá também. E a primeira vez que eu fiz o programa na Antena 1, recebi uma ligação muito interessante, que era do grande Marcos Osvan me incentivando e passando uma mensagem muito positiva. Fiquei muito prosa, fiquei uma semana sem dormir. Falei, puxa vida, Marcos Osvan falou comigo. Que bom, né? Que bom que a gente tem servido aí para alguma coisa boa e essa inspiração de um trabalho que hoje você se destaca aqui com um trabalho muito brilhante, abrangente, né, com uma capacidade incrível aí, um potencial incrível para falar, questionar e também divulgar, principalmente as questões nossas aqui, da nossa região, de uma forma muito bonita, muito descontraída. A gente tem acompanhado o seu trabalho aí ao longo desse podcast que você tem lançado e também através do seu trabalho na rádio também. Inclusive, Marcos, eu quero até mais uma vez mencionar isso aqui, já foi falado na sua entrevista. Marcos Osvan hoje, para a gente, até hoje é uma grande referência, ele já está afastado do rádio há algum tempo, mas é uma grande referência hoje dentro de Montes Claros. Marcos Osvan é conhecido até hoje, tem a fama de ser um ótimo locutor, um grande apresentador, e nós temos o prazer de ter Marcos Osvan como um grande brasiliense referência
não só para mim, mas para muitos outros locutores aí até hoje. Então, Patrick, mas o foco aqui hoje é Patrick Rodrigues. Vamos lá. A gente gostaria de saber que você falasse assim, ao longo do seu trabalho, né, no rádio, se você já teve assim momentos brilhantes, momentos marcantes que marcou a sua carreira. Eu sei que você já fez várias apresentações, você já entrevistou vários artistas famosos. Aqui mesmo no seu estúdio, nesse momento que nós estamos aqui gravando, a gente percebe vários quadros aqui, fotos de você com muitos artistas, né? E a divulgação também que se tem ao longo dos anos aí das festas aqui comemorativas, nos aniversários de Brasília e de Minas, sempre você fazendo o show principal. E a gente sabe, eu já tive na área há muitos anos, que a gente tem dissabores também, né? Tem momentos marcantes, alegrias, mas tem também os dissabores. Então a gente queria que você registrasse aqui esses momentos para nós, o que te marcou, o que te deixa hoje feliz, né? Nos seus registros aí, que você vai levar para a vida inteira e vai deixar aí para seus filhos, para seus netos, para seus avós. Então, Marcos, aí, dando continuidade aí, do rádio eu acabei chegando até o palco, né? Aquele pedido que eu fiz a Deus vendo você em cima do palco, Deus me proporcionou. E eu até certo momento da vida cheguei a dizer que Deus me deu até além do que eu pedi para Ele, sabe? Foram momentos muito, muito marcantes e até hoje, né? Abençoados. Isso. Porém, tem momentos, assim, teve um certo momento que ficou marcado por dois sentidos. O de frustração e de realização. Vamos dizer assim. Um momentinho antes, você lembra do seu primeiro trabalho no palco? Lembro. Você se recorda? Sim. Era um show no palco, fora a questão de política. Certo, isso. Show mesmo. Show, evento. O evento mesmo foi um dia do trabalhador que o Elias Raposo era, se eu não me engano, secretário de Cultura, realizando junto com a prefeitura no mercado municipal. Ele me colocou lá no palco para fazer a locução. Teve mais momentos de silêncio do que de locução. Início de trabalho. Nervosismo natural. Ed Carlos até brincava comigo, eu posso citar isso aqui. Ed Carlos falou assim: puxa, que apresentação foi aquela ontem? A primeira vez que você sobe no palco. Muito bem, gente, boa noite. E ficava... Eu estou aqui hoje para apresentar o silêncio. Momento de silêncio. Mas bem diferente, né, do que nos dias atuais. A gente vai adquirindo a experiência, né, Marcos? Sim, vai amadurecendo, né? Isso é normal. Eu lembro desse primeiro momento que foi a festa do trabalhador no mercado municipal. Através do Elias Raposo. Esse foi o primeiro momento. Depois disso vieram vários outros shows, né? Acabei sendo locutor da prefeitura aí, mestre de cerimônia por 12 anos. 12 anos. E tive o privilégio de apresentar alguns shows. Entre esses shows, eu também fazia apresentações fora de Brasília de Minas. Eu estou olhando para ali porque tem um quadro ali com a foto de Milionário José Rico. Vou até colocar aqui essa foto de Milionário José Rico. E você falou sobre a questão dos dissabores, né? As alegrias, os momentos marcantes, os dissabores que tem nos altos e baixos da carreira. Então, esse show de Milionário José Rico, tem até uma foto que recentemente eu postei aí nas minhas redes sociais, eu empurrando o ônibus, desatolando o ônibus, né? Naquela época eu não tinha carro, eu fui apresentar um show em São Romão. Certo. E nesta época, muito entusiasmado em conhecer os meus ídolos, Milionário e José Rico. Fiquei uma semana sem dormir, com aquele friozinho na barriga. Puxa vida, eu vou chegar próximo de Milionário, perto de Milionário e José Rico e tal, aquele negócio. Aí, no primeiro instante, tive esse momento aí do ônibus atolar e eu ter que empurrar, mas para mim foi uma grande satisfação passar por isso, porque hoje eu não teria história para contar se não tivesse acontecido esse momento. Mas o maior dissabor não foi esse, foi quando eu cheguei lá, que o prefeito simplesmente não cumpriu aquilo que ele havia combinado. Não na questão de financeiramente, porque, gente, no início eu não tenho vergonha de dizer que não. Por muitas vezes eu apresentei muitos shows de graça para conseguir fazer meu nome. Sim. Porque, você sabe... Muitos bem, né? artistas, muitos atores, muitos radialistas fizeram isso. Inclusive, esse show fui apresentado de graça. Porém, no momento que eu cheguei na cidade, depois de já ter desatolado o ônibus, o prefeito não arrumou o hotel para eu dormir. Não arrumou, não precisava nem de ser hotel. A gente tinha o costume de dormir em creches, né? Quando a cidade era muito pequena, e a gente levava o próprio colchão, a gente dormia em creches ou em escolas, enfim, isso aí não era problema. Era dia de grande aglomeração na cidade? Isso. Só que pousadas, hotéis tudo cheio. Lotados e tal, e os hotéis geralmente ficavam para os artistas, né? Certo. Eu não era o artista principal do evento.
Então, Marcos, esse dia eu tive que dormir na praça. Acho que o Bruno Barrone fez até aquela música lá, Dormir na Praça. Você experimentou lá pouco do... E o interessante é porque as pessoas me viam em cima do palco, só que eles não sabiam que eu tinha passado para estar ali. Tipo, dormir na praça, na rua, né? Mas eu fiz questão de ficar ali. Eu poderia muito bem ter pegado um carro e ido embora, um mototáxi, alguma coisa, para voltar para minha cidade. Dormir na minha cama, né? No meu conforto. Mas não, falei, eu vou insistir, vou ficar aqui, eu quero conhecer Milionários Zé Rico, quero apresentar esse show, quero fazer meu nome. E, de fato, parece que a recompensa estava lá, assim, um pouquinho mais adiante. Quando eu subi ao palco, estou ali fazendo aquelas apresentações antes de chamar os artistas, e fui até o camarim tirar essa foto aí com o Milionário Zé Rico. Certo. E o Zé Rico falou assim, ô Zoom, ele tinha uma mania de chamar a gente de Zoom, né? Ô Zoom, eu canto aqui, eu já contei isso aqui, mas eu vou falar novamente. Eu canto aqui até amanhecer o dia, não vou repetir nenhuma música e faço isso muito bem. Falou desse jeito comigo. Mas para fazer esse trabalho que você está fazendo aí, não é para qualquer um, não. Isso aí tem que ter dom de Deus. Ele falou desse jeito comigo, sabe? Reconheceu aí, que entendeu? Cada um no seu quadrado ali, né? No seu, e aí seu dom. Aí veio um filme na minha mente, empurrando o ônibus, dormindo ali no chão da praça, para estar ali e de repente ser valorizado. Diante do seu artista. Do artista, entendeu? Né, seu preferido, você conversando com ele, tendo a oportunidade de estar ali. E eu vi que foi Deus que falou na boca. Eu acho que dele não tenho certeza que foi Deus que usou ele para até confortar um pouquinho aquela. Com certeza, tudo sabe? Que você já tinha passado para estar ali. Para estar ali. E o mais interessante é que ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu faço questão de você ir apresentar o nosso show com o meu microfone. Passou o microfone, peguei o microfone tremendo. Nervosismo natural, né? Fui lá e fiz esse show, a apresentação desse show, e se eu já era fã do Milionários Zé Rico, fiquei mais fã ainda. Depois disso, vieram Amado Batista, Eduardo Costa e vários outros. Mas situações que nem essa aí do Milionários Zé Rico vai ficar para sempre registrado, gravado mesmo, sabe? No coração e na minha alma, eternamente, até o meu último dia de vida. São coisas que as pessoas, às vezes, Marcos, nos veem em cima do palco e eles não sabem o que a gente passa. Eu sei que você também já passou. Sim, já passei. Por muita coisa difícil, né? E isso tudo é em prol da gente realizar um sonho. E por que a gente não pode dizer que sonho são coisas banais? Sonho nunca vai ser coisa banal. Talvez se aquele cara não tivesse quebrado a fita com o meu sonho de ser cantor, eu poderia ser um cantor. Mas também, quando aquele momento que a fita se despedaçou, estava começando ali um outro sonho que foi realizado. E hoje, graças a Deus, eu não posso dizer assim que sou rico financeiramente, que eu não ganhei dinheiro com isso, mas eu ganhei um respeito com o meu nome. Com certeza. Sabe? E uma admiração por muitas pessoas. E tem uma satisfação em fazer o que você faz. Você é feliz Com hoje certeza. no que você faz. Com certeza. Com certeza. Porque alcançar o reconhecimento do público, esse é o mais difícil e é o que você conseguiu ao longo desses anos, né? Você fez o seu nome, você tem uma especialidade, você tem um carisma, tem uma humildade natural, que muito nesse campo eu já trabalhei em muitas áreas e já lidei com vários profissionais, e a gente vê muitas pessoas vaidosas, né? Que são muito egoístas, assim, e eu noto em você assim, uma humildade natural. Você é um cara que conversa com todo mundo, desde a criança ao jovem, o mais idoso, né? Haja visto que há pouco tempo nós tivemos aí uma entrevista sua com o seu Domingos, 110 anos. 110 anos. Uma entrevista muito solta, muito, né, marcante, que com certeza ali a família e as pessoas que estão ligadas ali vão marcar, e vai ficar marcada ali para toda a vida, né? Com certeza. Teve uma entrevista que nós vamos falar dela aqui daqui a pouco também, que você fez com o Dr. Antônio Pinto, que foi uma coisa maravilhosa. Então, você está de parabéns, assim, por você ter alcançado esse sucesso, você é merecedor. Obrigado. E a gente sente essa felicidade nos seus olhos, né? Está aqui agora emocionado. E a gente sente essa felicidade nos seus olhos porque você realmente lutou, batalhou e conquistou o seu lugar. Hoje você tem um lugar em Brasília de Minas, tem um lugar no coração do público brasiliense. Hoje falar em rádio sem falar em Patrick Rodrigues, ou falar em um evento sem falar em Patrick Rodrigues é quase impossível, né? A gente percebe que você hoje é cogitado, os grandes eventos que tem em volta nas cidades vizinhas, todos as pessoas, as autoridades, primeiro liga aqui para Brasília atrás de Patrick. Se não tiver um lugar na agenda,
eles vão procurar outro profissional, mas se tem, Patrick vai ser o apresentador. Então você está de parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E a gente queria saber também, Patrick, como é que foi essa ideia que veio em você falar do povo, da região, das nossas culturas, das pessoas que contribuíram de alguma forma, estão contribuindo, né, para o engrandecimento da nossa cidade, da nossa região. Como é que foi esse estalo, assim, que de repente você teve essa ideia de criar esse podcast, Os Notáveis? Até o nome que foi assim, o nome é um destaque, o nome em si já fala, né? Como é que veio essa coisa, Os Notáveis? Então, Marcos, antes de falar sobre o podcast, eu quero até falar aqui sobre a questão da minha emoção. Eu nunca imaginava que Marcos Osvan estaria ao meu lado, me entrevistando, por ser uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é minha inspiração. Obrigado. Tenho que dizer aqui, não posso deixar isso aqui passar sem que eu mencionasse essa questão. E veio também aqui um filme, sabe? Passou um filme na cabeça passou um agora, filme na né? minha cabeça nesse momento que eu estava contando essa questão do dissabor e também do prazer de trabalhar com isso. Veio aqui cada momento que eu subi no palco. Veio cada momento daquela subida no palco, naquela escadinha do palco, o friozinho na barriga, aquele... Porque cada show, cada apresentação é uma situação. É uma situação, é uma novidade, né? E eu fico aqui recordando, lembrando da minha infância, que eu sempre tive muito envolvido nessa questão da comunicação e de resgatar o que é bom. E você me perguntou sobre a questão do resgate, de levar o nosso povo para o mundo inteiro. E isso aí, eu lembrei da minha infância, quando eu, criança, ali por volta dos 15 anos, reunia todos os meus amigos para fazer o carnavalzinho ali na rua, fazia o carro alegórico com um carrinho de mão, e a charanga, a bateria com latas de óleo, de goiabada, que antigamente vinha uma lata redonda que dava para fazer um pandeiro. E desde esse momento como criança que eu gosto de ver a cultura, as coisas se desenrolarem. Lembrei também quando eu montei meu próprio circo ali próximo da casa dos meus pais, e eu era o mágico, o palhaço, o dono do circo. Quer dizer, a arte já estava presente em você desde criança. Desde criança. Essa é a realidade. Isso. Patrick, e seus pais, assim, sempre te apoiaram? Você tem sentido isso? Ou houve alguma resistência assim no início? O que você me fala sobre isso? Ou se é que você pode falar? Posso, com tranquilidade. E é claro que meus pais sabem disso. No início, todo pai quer que o filho seja um médico, estudar, foca no estudo. Não, às vezes eu mesmo já ouvi isso lá atrás, não dá nada não. Você já deve ter ouvido, né? já. Então... meus pais queriam que eu estudasse e eu fugi dessa regra. Eu, de certa forma, não estou fazendo aqui, não estou dizendo para ninguém estudar, não é isso. O que eu quis dizer é porque eu senti que o meu sonho falava mais alto dentro de mim e acabei deixando um pouco os estudos de lado e foquei naquilo que eu tanto queria. Eu queria estar ali, eu queria estar no palco, eu queria ser artista também. Aquilo te fazia bem, te trazia uma alegria, isso, né? E uma construção hoje para você como pessoa, né? Como ser humano, como profissional. No início, eu não tinha o apoio dos meus pais na questão da locução quando eu entrei no rádio. Certo. Hoje eu posso dizer que o podcast existe porque eu tenho uma família. Que bom. Porque meu pai me apoiou, minha mãe me ajudou. Eu fiz o aniversário de 1 ano aqui do podcast, eu trouxe aqui a minha família, inclusive o meu filho foi o meu primeiro câmera, né? O meu cinegrafista. Cinegrafista. Você até foi testemunha, você é testemunha ocular, né? E foi ele que gravou a entrevista sua aqui e tal. E o apoio no início do rádio eu não tive, Marcos. Porém, eu tive a satisfação de, por várias vezes, estar em cima do palco e lá embaixo minha mãe emocionada me aplaudindo, entendeu? Que bom, que maravilha. Uma cena que fica gravada, né? Com certeza. Deixa a gente agradecer rapidinho aqui, né? Dá só uma passada rápida aqui nos nossos apoiadores. Eu queria te fazer aqui, um pedido. Sim. Eu queria que você incluísse aí, já que hoje é um programa especial, o Supermercado Besfortes. Opa, que bom. Supermercado Besfortes, você já conhece, ali no centro da cidade, em frente à rodoviária, qualidade no atendimento, a gente dá um atendimento personalizado. Nós estamos lá esperando você, falando a sua língua, seu Zé, Dona Maria, a turma toda aí da zona rural, da cidade, para te atender com qualidade. Vai lá e você vai conferir. Já são 27 anos de trabalho, caminhando para 28 anos, ali no mesmo lugar, frente à rodoviária, e a gente tem ali um atendimento também pelo Zap, você pode ligar
e as meninas vão te atender com o maior carinho e a entrega já está lá na sua casa. Beleza, bom demais. Muito obrigado, Patrick, pela oportunidade. Então tá aqui, ó, se você está construindo ou reformando, dá uma passadinha na Pilar Materiais de Construção, né? E se você já vai só dar uma reformada lá, vai pintar, a Pilar Tintas e Acabamentos, que está ali na mesma rua, vai lá na Pilar e confira tudo para a sua construção e a sua reforma, tá bom? Temos aqui também agradecimento ao Posto Panorama, que é o caçulinha que está chegando agora, né, com a qualidade Ali, combustível com qualidade, com confiança, tem um ótimo atendimento, é lá do nosso companheiro Joãozinho, lá no Alto Claro, eficiência é no Posto Panorama. Também Norte Eucalipto, é para você fazer o seu curral, mexer aí na sua fazenda, fazer a cerca com qualidade, do nosso amigo Hugo Miranda. Norte Eucalipto está ali na Avenida Bessortes, número 358. Tem o fone zap 9908-7515 do meu amigo Hugo Miranda. Norte Eucalipto, hein? Também vamos agradecer aqui o pessoal do Centro Nutritivo, Centro Automotivo do grupo Taiobras, né? Bateu a chave lá. Não pegou? Vai lá que o nosso amigo Osmar tem uma bateria zerinha para você, né? E a máquina de vender barato. Tudo ele ajeita lá, dá um jeito e você é bem atendido lá na Taiobras Baterias. Lá você tem sempre uma solução, tá bom? O telefone é o 231-1365. Drogaria Barbosa. É a drogaria do Barbosinha, do meu amigo Lucas, medicamentos, perfumarias com ótima qualidade. Está ali no centro de Brasília de Minas, ao lado da prefeitura. O telefone é 99207-9819. Também vamos falar da MG Telecom, internet de qualidade, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, é qualidade, tá bom? MG Telecom, você vai ligar no 99872-9866. Também vamos agradecer aqui a Soma Estrutura para Eventos. Quando você precisar de fazer algum evento, procure a Soma Estrutura para Eventos. Tudo que o seu evento precisa está na Soma. 38, telefone 99822-5479 é o zap. E Major Supermercado, qualidade, ótimo atendimento, preço baixo. Tá ali pertinho da gente ali, né? O melhor preço também para suas compras é no Major Supermercado. Tem loja em Montes Claros, brevemente vai inaugurar mais outra loja, tá bom? São esses aí os nossos participantes, parceiros aqui do podcast Os Notáveis. Vamos também dar sequência aqui, né, nesse nosso bate-papo aqui, no 100º podcast, né, gente? Completando 100 entrevistas. E hoje, você que está chegando agora aí, que está sem saber o que está acontecendo, é isso mesmo, não está errado não. Hoje eu estou aqui do lado de cá e Patrick hoje, o Patrick Rodrigues, nosso grande Patrick, é o nosso entrevistado. Existe a possibilidade de eu te contratar para você dar continuidade? Não tem chance não. Para Elias conseguir foi difícil. Então vamos lá, Patrick, falamos dos momentos marcantes, falamos aí dos dissabores, das alegrias, né? E gostaria que você também falasse sobre, assim, alguma visão de futuro, o que você ainda pensa daqui para frente, a continuidade, como é que estão as coisas, entendeu? Da profissão, como é que você está se sentindo no momento, na atualidade? Marcos, hoje eu estou num momento muito especial na minha carreira artística, porque nós locutores somos artistas. Mas antes, eu acabei não te respondendo como surgiu o podcast. Sim. Entendeu? Vamos. Eu tenho que fazer justiça porque o Felipe, eu já até mencionei isso aqui no canal, o Felipe era locutor também e cantor. Felipe, filho de seu Felipe do Bar dos Aposentados. E Felipe hoje mora em São Paulo. Ele trabalhava na época como... ele fazia viagens Mercosul. Pegava um caminhão aqui em São Paulo e ia até nos estados, na Argentina, no Peru, levar esse caminhão... Os países que ficam em volta do Brasil aqui. De repente, Felipe mandou uma mensagem. Patrick, por que você não coloca um podcast? Eu falei, que isso, Felipe? O que é podcast? Não sabia. Eu vou te mandar alguns, você assiste, aí você vê. Aí ele me mandou alguns links no YouTube, assisti e achei interessante. Eu falei, não, eu não tenho
tenho dinheiro para montar podcast. Tem que montar, porque as pessoas não têm noção que a gente tem que montar um estúdio, tem que comprar um microfone, tem que comprar... Tem que ter todos os equipamentos necessários, né? Para chegar com qualidade do outro lado. Né? É tanto que eu peço até o pessoal para dar uma olhada na primeira entrevista, como que era o estúdio, e hoje, para vocês verem aqui. Inclusive, a entrevista de Marcos Osvan era no estúdio bem simplório, os equipamentos bem assim na gambiarra mesmo. E hoje foi melhorando. Mas tá melhorando, hoje tá bem melhor aqui, hein? Foi melhor. Tá faltando só um ar-condicionado aqui, né, Marcos? Aí lá. O Felipe falou assim, monta, cara. Eu falei, não, Felipe, eu não sei mexer com isso não. E outra coisa, não é só montar um podcast. As pessoas me perguntam, Patrick, por que precisa montar um podcast? Primeiramente, precisa ter o dom de entrevistar. Porque se você não tiver o dom, eu não estou aqui me colocando acima de ninguém, mas de repente você chega para entrevistar uma pessoa, igual você mencionou aqui, uma pessoa já idosa, que a gente tem que saber falar tem que ter um jeito... Né? Tem que saber falar a língua com certeza. Da pessoa. Então, cada situação, né? Cada pessoa entrevistada é uma situação, né? Com certeza. E aí, então, o Felipe falou, moço, coloca e tal. Ele não me convenceu. Porém, nesse dia que ele me disse isso, eu fui dormir, não consegui dormir, Deus falando no meu coração. Eu sou muito de buscar as coisas de Deus. E Deus falando, coloca o podcast. Parece que eu estava ouvindo a voz de Felipe, sabe? Falei, não. Tal. Aí, no outro dia, o Felipe, lá de São Paulo, mandou para mim esse microfone aqui. Via correio. De repente chegou o microfone e falou, que é isso, Felipe? Não, é para te motivar. Pra você colocar seu podcast, é o primeiro microfone. Olha, que bom. Obrigado, Felipe, aí, pela contribuição. Ó. Tá tendo resultado, hein? E eu falei assim, então tá bom, vou colocar o podcast. Aí fui lá comprando os outros aparelhos e tal, até conseguir montar mais ou menos o básico para fazer o podcast. Aí foi surgindo. Veio a Samantha, depois veio uma entrevista muito legal da Thelma, veio você... Certo. Que hoje é a entrevista que tem mais audiência, é a de Marcos Osvan. Que isso, verdade? Chegando quase a 5.000 visualizações. Olha, gente, eu não sabia disso, estou sabendo aqui agora. Com certeza. E o início foi muito difícil. Eu precisava de um canal no YouTube monetizado. O que acontece? Pedir às pessoas, me ajuda, eu preciso de inscritos, eu preciso de visualizações. E as pessoas foram aderindo, no início ficaram com o pé atrás, sem saber o que era aquilo e tal. E as coisas foram andando, entendeu? Foi fluindo. E eu tenho até que fazer um agradecimento aqui ao Alexandre Simões, o doutor Alexandre, advogado. Ele me ajudou muito nessa questão de inscritos. Ele saía de porta em porta. Me dá aqui seu telefone, deixa eu inscrever no canal aqui. Convidando o pessoal. Incentivando, motivando para a coisa andar. E no início, eu falei da minha família, até hoje eu filmo aqui, eu faço as gravações com um celular, que foi o meu pai que me deu. Meu pai e a minha mãe, eles que me deram o celular para fazer as gravações, porque não tinha como eu montar um podcast sem ter a filmadora, vamos dizer assim, profissional. Certo. Então eles me deram o dinheiro. Então foi tudo assim. Maravilha. Todo mundo foi ajudando. Parabéns, Quinca, dona Marnês. A caneca foi um presente. Daqui a pouco, o Zé Adão me deu essa camisa aqui para apresentar o podcast. Tô dando uma zoeirinha aqui. Aí, agora parou. E aí as coisas foram acontecendo. E tiveram outras pessoas, meus amigos, amigas. Tem uma amiga minha que chama Tati, que também pediu muitas pessoas para se inscreverem. Até hoje me indica pessoas. Então o podcast nasceu dessa ideia do Felipe. Do Felipe. Que foi o pontapé inicial para você. Foi o Felipe. De longe. E olha que ele estava morando longe, hein, Marcos? Rapaz. Distante. Aí eu falava assim, mas como que eu vou fazer entrevista? E ele falava assim, cara, você quando trabalhava no rádio, você tinha um programa no rádio que chamava Contatos do Coração. Naquela época não tinha telefone, não tinha o WhatsApp, não tinha nada. E você conseguia fazer o povo escrever os recadinhos escritos, você recebia sacos e sacos de recadinhos. Igual, por exemplo, Contatos do Coração aqui, de fulano de tal, falando, olha, puxa, eu sou apaixonada por você e tal e tal. E aí ele me fez recordar desse momento. Ele falou assim, ninguém melhor do que você para colocar o podcast. E tá aí. E um sucesso total. Tá aí. Patrick, eu te confesso que tem muitas entrevistas que eu não consegui ver, mas algumas que eu tive acesso, consegui, que eu estava no momento lá, assim, mais relaxado. Eu me emocionei em algumas entrevistas, a da Thelma, né, que perdeu a visão, aquela ali foi muito forte. E também acompanhei uma parte da entrevista que você fez com o Dr. Antônio Pinto, que perdemos há pouco tempo, né? Aquilo foi uma aula, né? Aquilo foi uma aula. Aquele homem deu uma contribuição muito grande aqui para Brasília de Minas, né? Para a nossa cidade, para a cultura da nossa região. E você teve, assim, aquela sensibilidade muito grande para conversar com ele com muita calma. Você soube muito bem conduzir a entrevista. E a gente percebeu, sim,
que foi Deus mesmo, porque como que o doutor Antônio, naquele estado que ele estava, ele conseguiu responder, né? Assim, mesmo com a voz já um pouco bastante debilitada pela enfermidade, Verdade. mas a gente conseguiu entender tudo que ele falava. E como é que você sentiu assim, agora, depois da gente perder, né? Tá aí um registro, tem aí, como disse, para toda a vida, para os netos, bisnetos, está eternizada essa entrevista, né? Essa entrevista de Dr. Antônio Pinto é uma entrevista assim, que eu posso destacar, bem interessante, porque eu fui um privilegiado. Com certeza. Eu tenho certeza que muitos queriam estar ali no meu lugar. Por que fui privilegiado? Pelo fato de estar diante de uma pessoa que ajudou muito o povo de Brasília e de Minas. Ajudou muito. Até hoje tem marcas registradas de Dr. Antônio Pinto por onde você passar em Brasília e de Minas. Por onde passar. É uma pessoa cativante, era uma pessoa que deixou um legado muito grande para a nossa cidade, um médico excepcional, Um médico que amava a profissão. Né? E eu só tive um pouquinho de tristeza porque eu não li o livro dele antes de fazer a entrevista, entendeu? Que a todo momento, ali no momento, eu tentava falar, doutor Antônio Pinto, o senhor muito... O povo de Brasília de Minas é muito agradecido. Eu tentava mostrar para ele, ele se recusava a falar dele. Ele gostava de falar do amor que ele tinha por Brasília de Minas, né? Verdade. E doutor Antônio Pinto, ele foi o médico que salvou a minha vida. Eu comecei a entrevista falando, eu estou aqui hoje, doutor Antônio, por causa sua. Eu só estou aqui porque o senhor salvou a minha vida quando eu era criança. E lá, quem assistir vai ver. Eu falando o motivo. E eu achei muito assim, interessante, porque ele com 96 anos, ele levantou. Eu cheguei lá bem cedinho, foi através de Paulo Antônio, o filho dele. Certo. Eu cheguei lá bem cedinho, montei o estúdio lá na sala. A gente estava saindo da Covid. Certo. Tive a preocupação de ir de máscara e tal, aquele negócio. Cuidado, né? Isso, todo cuidado. E ele se preparou. Perguntou para Paulo Antônio, eu preciso usar o terno? Olha, você vê. E Paulo falou, não, pai, é só um bate-papo mesmo e tal. E ele sentou ali, naquele momento ali no sofá, e falou, pode falar, meu filho, o que você quer saber? E ele teve toda a calma também de contar toda a história, aliás, parte da história, né? E ele deixou aí um legado muito importante para quem é brasiliense, até mesmo para quem não é brasiliense. É uma história sensacional. E eu tive esse privilégio aí, Deus me abençoou com essa entrevista. Essa aí eu posso dizer que foi... Entrevista marcante, aquela de Thelma também, e outras mais, né, que tiveram aqui, pessoas marcantes, como o doutor Chiquinho também falou de uma história, de um trabalho muito grande que foi feito. Eu faço algumas entrevistas aqui, Marcos, e eu quero até deixar aqui bem esclarecido essa questão. Eu fiz entrevista aqui com 2 mães que perderam os filhos. Sim. Eu fiz entrevista aqui com pessoas que uma estava em fase já nas últimas quimioterapias, radioterapias, terminal, né? Já terminando o tratamento, né? E outras que superaram muitos problemas. Eu faço essas entrevistas não para mostrar o sofrimento das pessoas, e sim para mostrar para outras que talvez estejam passando pelo mesmo problema. Para ser como se fosse uma inspiração, para um incentivo, dar força, mostrar que tem caminho, que existe, né, uma estrada a ser percorrida. Sim. E foi bonito. Está sendo bonito esse trabalho, né? É um trabalho que está ficando registrado aí, com certeza, dentro do coração do povo brasiliense. E o bonito é que não fica só aqui. Devido hoje ao avanço da tecnologia, então nós temos esse trabalho hoje, o nome de Brasília de Minas, das pessoas que têm contribuído e que estão contribuindo, mundo afora. Um alcance muito grande. E é interessante, o podcast é justamente isso, é porque tem pessoas que a gente vê no dia a dia na rua que não sabem, que a gente olha para a pessoa e fala, puxa, eu não sabia que o Genox lá de Fernão Dias era professor e se tornou coveiro. Aí fica sabendo. Eu tive uma sensação muito interessante de fazer uma entrevista aqui com uma criança de 5 anos. O sonho dele era tocar sanfona com seu Manel Balá, e eu trouxe os dois aqui, duas gerações. Aí eu lembrei daquele dia que aquele cara destruiu meus sonhos de ser cantor. Eu lembrei que eu estou ajudando a construir o sonho de uma criança também. Entendeu? E até hoje. E assim, o Patrick está aqui muito emocionado, né, porque realmente são momentos marcantes e que tocam realmente as pessoas. A gente agradece de coração por essa contribuição que você tem feito, né, tem emocionado muita gente aí. Quantas pessoas que passaram aqui
e deram a contribuição, falaram aqui das suas histórias, contaram aqui também o sofrimento, o momento de força que tiveram, de garra, de oração e de fé, né? E que superaram e estão superando momentos difíceis vividos na vida. Então é muito importante. A gente fica muito agradecido por esse momento. Mais uma vez, aí, agradecer nosso companheiro e amigo Elias Raposo por essa oportunidade que está me dando aqui. Também estou tendo o privilégio, vamos dizer assim, de estar aqui nessa cadeira hoje, né? Você não sabe a felicidade que eu estou sentindo hoje, viu, Marcos? Eu até, no início, gente, quando eu tive a surpresa aqui do Marcos chegar aqui para me entrevistar, eu até, de certa forma, falei que não ia fazer porque eu não queria usar o meu programa para me autopromover. Eu tive uma preocupação muito grande em relação a isso e eu me emociono porque não tem coisa melhor do que você poder contribuir com a realização de um sonho de uma criança, sabe? As crianças, elas me comovem muito. E quando eu falei aqui do Lucas, do garotinho, que até hoje, de vez em quando, ele manda mensagem para mim, manda aquela mensagem, bom dia, meu amigão e tal. E é muito, sabe? Muito gratificante, né, Patrick? Com certeza é gratificante. Muito bom. E a gente fica muito feliz por isso. Patrick, vamos falar mais um pouco, né, do seu trabalho. Agora recente, você fez uma entrevista ao seu Domingos, né, Domingão. 110 anos. Como é que foi isso, esse encontro com uma pessoa que atravessou, né, um século aí, gerações e gerações, e a gente percebeu ali uma entrevista bastante descontraída, você mexeu ali em vários pontos, né, brincou e pôde extrair dele ali histórias marcantes, né? Como é que foi esse momento aí? Conta pra gente. Um momento muito legal, inclusive é uma entrevista puxando a outra. Quem me indicou o seu Domingos Fonseca foi o Janox, o professor que se tornou coveiro. Falou da história dele, eu falei, então vamos, eu vou até o seu Domingos. Uma coisa muito interessante relatar, que eu não fiquei preso só aqui ao estúdio. Quando a pessoa não tinha condições de vir até o estúdio, eu ia até as pessoas. Foi o caso do Dr. Antônio Pinto. Você foi lá, isso. Né, e vários outros, você deslocou e foi até a pessoa. E o caso do seu Domingos, também, recentemente, né? Que é lá, município de Coração de Jesus, Borrachudo, o local. Oliveira do Norte, né? Isso. Famoso Borrachudo. Passei em frente à igreja Congregação lá. Olha que bom. Temos uma irmandade muito grande lá. Então, Marcos, o seu Domingos Fonseca foi assim, espetacular, porque eu saí daqui de Brasília, eu não tinha noção de como que era o seu Domingos fisicamente, eu não tinha foto dele. Certo. E eu cheguei lá e vi eu vou dizer, aquele moço em pé lá, com enxada, trabalhando, eu falei, não acredito, 110 anos não de idade. acredito que é esse aí, o seu Domingos, não. Aí ele veio, me atendeu, ele falou assim, ó, me pegou o documento, tá aqui, ó. Mas esse documento aqui, ele falou desse jeito, esse documento aqui, eles fizeram, foi um orçamento, mais ou menos. No rumo. E eu acredito que ele tem muito mais de 110 anos. Eu acredito, sabe? E a história dele é muito, muito interessante. Ele me mostrou lá que... Acabei de saber aqui que você me falou que ele é irmão de Hermelino. Isso. Pai de irmão Vanderlei, que é muito conhecido na cidade, do Hotel Cavalo Branco. Isso, ele até falou assim, chama Vande, chama o pessoal lá, vem pra cá e passar um dia Interessante. Lá. Muito legal, sabe? É impressionante a história desse homem, desse seu Domingos. E eu aprendi uma coisa, Marcos, que eu fiz algumas entrevistas com pessoas assim mais velhas, mais idosos, né? Que eles mostram que a vida deles, a história de vida deles serve pra gente na atualidade. Com certeza. Eu entrevistei seu Manuel de Braulia, que tem uma história sensacional, sabe? São experiências de vida assim que acabam servindo para mim também e para quem está nos assistindo. E até hoje, onde eu vou, as pessoas falam, Patrick, por que você não chama fulano de tal? Gente, eu estou anotando todas as sugestões. É até bom você falar nisso, que eu queria saber, como é que você chega assim a centralizar uma pessoa, já destacar uma pessoa, bom, esse mês eu vou... Você deve ter uma lista grande aí, várias indicações, e você faz monta alguns critérios para chegar a esse... Sim, eu tenho algumas pessoas que já foram indicações e outras pessoas que veio à minha mente também de poder fazer entrevista. Inclusive, tem muita gente que fala, poxa, por que você não me leva lá? Aí eu tenho que explicar para a pessoa o seguinte, eu tenho uma lista, eu quero seguir essa lista e tal. E todo dia, onde eu vou, todo lugar que eu vou, já estou levando a caneta e o papel, porque tem gente me indicando. Certo. E tem gente que já fala assim, tem fulano de tal. Agora, recentemente, depois de Domingos Fonseca, já encontrei um casal que trabalha na fabriqueta de farinha
o senhor tem 108 anos, já é uma entrevista que eu vou também... Já está agendada. Já está agendada, sabe? Já passaram, então, aqui, não sei se crianças, você citou aí, citou o caso do Lucas, né? Isso. Jovens, pessoas idosas, artistas, autoridades, enfim, vários setores aí da sociedade, várias camadas aí, né, da sociedade, pessoas que representam em várias camadas. Eu costumo dizer que o podcast é para levar a história do nosso povo ao mundo. Eu acredito que todo mundo tem uma história. Sim. Todo mundo tem uma história, entendeu? Os podcasts, Marcos, mais famosos aí que o pessoal conhece pela internet, são podcasts que têm aquela questão de ter audiência por levar grandes artistas famosos. O que eu pensei? Eu falei, Brasília de Minas tem esses artistas. O nosso povo, por mais que seja simples, tem uma história para contar. Tem histórias para contar. Aquele senhorzinho lá na roça que trabalha ali na enxada, ele tem uma história para contar que vai servir para a gente. Com certeza. Esse é o objetivo do podcast. E essa é a maravilha da coisa, né? Uhum. É resgatar essas histórias ocultas que muitas das vezes não são reconhecidas ou faladas e tal, e você resgatou. Tem até um assunto aqui interessante que eu vou ter que citar aqui. Sim, sim. Você vai desculpar. O Dona Eduardo, lá de Papagaio, o cara falou assim, Patrick, eu tenho uma história muito engraçada, interessante e real, que eu fui no inferno. Eu falei assim, então você vai ter que contar. E eu fui lá e ele contou. Do jeito dele, da maneira dele, do entendimento dele. Ele acredita que ele foi. E agora, gente, assista aí vocês julguem se realmente você acha que Dona Eduardo foi lá. Procura trazer um que foi no céu. Aí, ó, sugestão. Tô à procura. Vamos ver. Vamos ver. Então, Patrick, o nosso tempo está quase se esgotando aqui. Deixa eu só pode lá. fazer um destaque aqui. Eu também tive o prazer, através do podcast, gente, de levar a história de meu avô paterno, que é o seu Manuel da Copasa, e a minha avó materna, que é a Dona Júlia, que inclusive hoje está fazendo aniversário. Parabéns a Dona Júlia, né? Isso. Minha família, inclusive, está lá. Eu tive o prazer de fazer essa homenagem aos meus avós e também ao meu pai. Eu fiz um podcast aí falando do NAB, do esporte, eu fiz uma homenagem aos meus pais. Isso é uma forma de agradecimento, viu? Isso. Patrick, você tem um filho, né? Tem, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, já está com que idade? Vai fazer 18 anos. 18 anos. E, de alguma forma, assim, ele já esteve aqui participando com a gente, eu já estive aqui sendo entrevistado, ele estava te ajudando. Com certeza. Mas ele tem alguma tendência aí também para algum sentido da rádio, de algum campo nesse setor, ou ele é estudioso, pegou um outro campo, uma outra visão? Interessante você falar sobre isso, Marcos. Inclusive, o Luiz Guilherme, o meu filho, ele foi o meu primeiro cinegrafista, ele que fez as primeiras entrevistas, e hoje eu só consigo fazer as edições porque no meio tecnológico que existe hoje, foi Luiz Guilherme que me ensinou a editar vídeos e tal. Mente aberta, Eu né? acredito que a questão da locução não seja muito a área dele, não, sabe? Certo. Porém, ele, na questão tecnológica, de editar um vídeo, mexer com áudio, alguma coisa assim do tipo, tudo eu aprendi com ele. Que hoje está... que é o principal, né? É o principal, né? Hoje tudo se movimenta através da tecnologia aí. Então, eu sou muito grato a Luiz Guilherme também, meu filho. Abraço ao Luiz Guilherme aí, filho do grande Patrick Rodrigues. Seu pai está aqui muito emocionado, já tivemos que dar uma pausa aqui por 2 ou 3 vezes, porque a emoção aqui está falando alto. Parabéns aí, o Luiz Guilherme. É interessante eu estar nesse momento aqui como entrevistado, porque eu aí, onde você está, eu não consigo ter noção de como é emocionante a gente poder falar da história da gente, sabe? E agora eu estou sentindo o que os meus entrevistados sentiram e vão sentir. Né? Por isso que é bom, né? E fico mais emocionado ainda em saber que uma pessoa que eu tenho uma referência na parte de locução, que é o Marcos Osvan, está aqui do meu lado. Isso aqui é a realização de um sonho, tenho certeza. Para qualquer locutor que vai nos assistir aí, inclusive o Felipe vai estar morrendo de inveja. Eu queria estar lá perto de Marcos Osvan também. Abraço, Felipe, mais uma vez, agradecimentos aí pelo incentivo de ter colocado assim com muita força, né?
Foi com muito carinho, com muita alegria na cabeça do Patrick de montar o podcast e falar dessas histórias bonitas que a gente tem ouvido aí ao longo, hoje completando aí o centenário, o centésimo podcast. Hoje o Patrick sendo entrevistado, olha gente, e eu estou tendo aqui essa oportunidade, né, de estar falando para o público brasiliense aqui mais uma vez. Patrick, finalizando aqui, né, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, como você sempre faz nos podcasts que você tem feito, né, nas suas entrevistas, a gente percebe que sempre você tem deixado essa frase falando sobre a vida, o que as pessoas pensam da vida, qual é o pensamento, qual é a profundidade, o que realmente tem hoje para a pessoa o sentido da vida. E você, a gente gostaria de te ouvir aqui hoje falando a respeito da vida. O que você pensa da vida? A vida é o que para você? Qual é a sua visão hoje, já pelo tempo que você tem vivido, esses 42 anos, e nesses últimos anos, as realizações que Deus tem te proporcionado? O que você pensa hoje e o futuro que vem aí? Eu percebo que essa pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, o que é a vida, é uma pergunta muito difícil para responder, até mesmo para a pessoa mais culta que tem, que tenha mais facilidade com as palavras. E realmente não é fácil falar o que é a vida. A vida, para mim, Marcos, eu posso resumir em uma palavra: gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus, porque Deus me proporcionou aquilo que eu sonhei. Tantas dificuldades, tive que recomeçar várias vezes, teve momentos na vida que eu perdi tudo que eu tinha, tive que conquistar tudo novamente, teve momentos difíceis quando as portas se fecham e você de repente acha que não vai ter mais jeito, que não tem uma solução, aí de repente Deus vem e te mostra que tudo é possível ao que crê, né? Verdade. Então, gratidão por tudo, até pelos momentos ruins, pelos momentos difíceis, eu sou grato. Que é nesses momentos que a gente cresce, né, Patrick? Se não fosse esses momentos difíceis, o aprendizado vem deles. Eu teria talvez me estabilizado ali, como diz aquela estaca. Parado no tempo. E não teria dado continuidade. Eu costumo dizer uma frase: eu não sei aonde eu vou chegar, mas não vou parar até descobrir. E eu vou levar isso comigo sempre. E o meu objetivo futuro aí é dar continuidade ao podcast aqui, quero continuar investindo nas entrevistas, nas histórias. Esse podcast aqui, eu nem digo que seja uma coisa assim, as pessoas viram aqui, Marcos Osvan, agradecendo aqui os meus apoiadores, os meus patrocinadores. Esse podcast aqui, eu não tenho ele como uma renda financeira, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho isso aqui como um momento especial para contar a história do povo. Esse é meu objetivo, levar a história do nosso povo ao mundo. E, acima de tudo, agradecer a Deus. Obrigado por esse momento, me proporcionou esse momento aqui. Prometi que não ia chorar, não teve jeito. Que bom. Fui pego de surpresa, e que surpresa agradável. Assim como a vida me proporcionou surpresas agradáveis, essa é mais uma surpresa sensacional. Agradecer a Marcos Osvan, tirou um tempo lá precioso dele, né, que ele é uma pessoa muito atarefada, tem muito trabalho lá no supermercado, com os seus afazeres também na igreja, mas mesmo assim se disponibilizou a estar aqui hoje para nos ajudar nessa entrevista muito, muito especial mesmo. Essa aqui vai ficar marcada realmente em meu coração. E nesse tempo que eu trabalho com entrevistas e com apresentações, eu nunca tinha recebido esse convite de ser entrevistado. E que legal! É uma sensação muito boa. Obrigado, Marcos Osvan. Obrigado, Elias Raposo. Obrigado aos telespectadores aí do podcast Os Notáveis. Obrigado a todos, meu amigo Elias Raposo, pela brilhante ideia. Mais uma vez aqui os nossos agradecimentos, né, por essa ideia que você teve. Do Patrick hoje está do lado de lá, sendo entrevistado nesse 100º podcast, né, completando hoje 100 podcasts. E eu agradeço de coração também por ter sido escolhido para estar aqui fazendo essa entrevista tão descontraída e relevante, né, marcante na carreira do Patrick, fazendo parte dessas alegrias que com certeza tem marcado a vida dele e a minha também. Então, agradecendo aí mais uma vez os patrocinadores, né, vou só falar o nome aqui de cada um deles: a Drogaria Barbosa, do nosso amigo Lucas, né, a Drogaria do Barbosinha, a Soma Estrutura, MG Telecom, o Major Supermercados,
a Taiobras Baterias, também a Pilar Materiais de Construção, Norte Eucalipto, na pessoa do nosso amigo Hugo Miranda, e o Posto Panorama, que é o caçulinha que acabou de chegar, né? Que é combustível de qualidade, atendimento de primeira na cidade, do nosso amigo Joãozinho. E hoje, muito obrigado a todos. E também, pela edição especial, né? Eu estou aqui pedindo uma beirinha aqui, um espaço pequeno aqui, né? Pela edição especial desse 100º podcast. O Supermercado Besfortes, o forte dos preços baixos, o supermercado de toda a família no centro da cidade. Obrigado, pessoal. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Deus continue abençoando o seu trabalho, Patrick. Obrigado, Marcos. E te conserve essa pessoa maravilhosa, centrada, humilde, descontraída e que tenha bastante campo aberto aí para você percorrer. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.